verdade a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui, aqui, aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama a verdade, a tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta aqui, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus, para sempre, ó meu Deus, te louvarei para sempre, ó meu Deus, todo sempre, para sempre, ó meu Deus. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Te louvamos, ó Senhor. É só o que queremos, Pai. Pelo teu imenso amor derramado sobre nós, manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para todo sempre, para sempre, ó meu Deus. Oh, todo sempre nós louvaremos e bendiremos o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, igreja. A paz do Senhor, que a graça abundante do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus nessa manhã. Estamos aqui mais uma vez para cultuar e louvar a esse tão poderoso nome, a agradecer a bondade e o amor do Senhor que tem sido sobre as nossas vidas. Aleluia, Senhor. O Senhor tem nos sustentado, e esse amor, Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos,
de permanecermos, Senhor, caminhando com os olhos em Ti, Senhor. Nada é melhor do que a Tua presença, Pai. Nada melhor do que estar diante do Teu trono e adorar ao Teu nome. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, texto maravilhoso a respeito da visão que Deus deu ao profeta Isaías sobre um pouco do que acontece no céu. E diz assim lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa foi a visão que Deus deu ao profeta Isaías, e centenas de anos depois, cerca de 700 anos a 800 anos depois, lá em Apocalipse 4, Deus dá uma visão parecida sobre o trono de Deus, sobre a glória de Deus, e como as criaturas, os seres viventes, os 24 anciãos se prostram e adoram incessantemente ao Senhor. E diz assim lá no Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 2: imediatamente, isso o apóstolo João dizendo, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. E diz mais: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como o de homem, e os 4 seres viventes é semelhante à água, a águia quando está voando. E diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, aleluia, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, aleluia, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a resistir e foram criadas. Eu vou repetir: eles dizem, jogam as suas coroas diante do trono prostrados, enquanto incessantemente louvam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia, aleluia.
E eu peço ao Espírito Santo que nessa hora Ele arrebate o seu coração e com olhos espirituais você possa ter essa mesma visão que Isaías teve, que João teve aí na sua casa, onde você está, que você possa ver o trono do Senhor e junto com os anjos, junto com os 4 seres viventes, junto com os 24 anciãos, diga: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a honra, a glória e o louvor. Tudo é por Ti, tudo é por meio de Ti, porque esse Deus, cheio de graça, amor e misericórdia, veio até nós, se entregou, aleluia, se entregou e se derramou numa cruz, para que nós possamos adorar e ter acesso a essa glória. Não é uma glória distante, meu irmão. A glória que Deus quer revelar a você, quer revelar a mim. A Bíblia não é feita de contos, a Bíblia não é feita de histórias. A Bíblia é sobre a nossa história, é sobre a minha história, sobre a sua história. Deus quer revelar uma grande glória, uma grande graça. Estamos aqui, Senhor, para bendizer o Teu nome, Senhor, para Te adorar. Não há nome mais poderoso, Senhor. Não há nome a qual queremos adorar. Os nossos olhos, o nosso ser estremece diante da Tua grandeza, Senhor. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Toda a honra, todo louvor, toda a majestade, toda a soberania, todo o domínio, Senhor, é sobre Ti, é sobre Ti. Tudo que nós fazemos, Senhor, como igreja, como filhos, Senhor, é para Ti, é para Te louvar, é para bendizer o Teu nome, é para Te agradar, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória, nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos Te adorar, Senhor. Não há nome igual, não há nome, Senhor, a qual merece mais louvor, honra e glória, a qual é devida, assim como o profeta Isaías, o apóstolo João viram, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória e queremos Te bendizer diante do Teu trono, Senhor. Arrebata os nossos olhos, arrebata o nosso coração para Te adorar, para Te adorar. Nós queremos ver como o Senhor é, face a face. Aleluia. Abre mão da Sua glória, semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, assim mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, dos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, aleluia, que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome sobre todo nome. Me diga o nome do Senhor. E Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Vinícius, cantemos. Abre mão da Sua glória, semelhante a um homem
Mas a Bíblia diz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse nome, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é, somente Ele é o Senhor. Nome é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, a qual importa nos adorar. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, declaramos Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, adoramos o teu nome, aquele que era e há de vir. Nós adoramos sem parar, nós clamamos sem parar. Não há Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Você pode começar a cantar Jesus e levantar as suas mãos, levantar a sua voz e bendizer o nome dele. Oh, Jesus, Jesus, o mais alto que você puder, igreja, junto com o céu, junto com a criação, que não para de cantar o nome que venceu a morte. Oh, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome.
começa a agradecer e bendizer a Ele. Toda honra, toda glória seja devida a Ti, Senhor. A nossa vida, tudo que temos, tudo que somos é para Ti, Senhor. O nosso tempo, a nossa prioridade, tudo é Teu, Senhor. Toma o Teu lugar de honra e soberania, Senhor. És o Senhor das nossas vidas. Nada que vivemos, nada que fazemos, nada que falamos, nada que pensamos, queremos que seja para outro. É para Ti, por Ti, é para Ti, por Ti. És o nome sobre a nossa vida, é um nome poderoso, ao qual merece ser adorado. A nossa vida é para Te adorar, Senhor, pois Tu és grande. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus como nosso Deus. Não há, não há. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, todos, e quão grande é o meu Deus, por isso eu adoro. Quão grande é o meu Deus, e cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu esplendor de em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande
grande é o meu Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, querida e amada Igreja do Senhor, que a santa paz, que a gloriosa graça de Cristo Jesus seja sobre todos nesta hora. Espero que assim como nesse lugar, a tua vida, a tua casa seja tomada por esse ambiente de adoração, por essa atmosfera de glória que paira sobre os seus verdadeiros adoradores. Eu te convido nesse momento tão sublime que é da pregação da palavra de Deus, a você abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Esse trecho que é uma das verdades mais extraordinárias e poderosas já registradas nas Escrituras Sagradas, que tanto nos ensina, e espero que o Espírito Santo possa ministrar algo novo ao seu coração nesta manhã. Assim diz o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Gracioso Deus, bendito Pai, eu consagro mais uma vez esse momento da pregação da Tua Palavra, única e exclusivamente a Ti. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que todo o meu intelecto, mente, palavras, ó Pai, sejam nesta hora usados tão somente em submissão e em governo pleno da Tua
tua glória e do teu Espírito. Que, ó Deus, o teu povo possa receber a tua palavra e que essa palavra venha trazer entendimento e principalmente transformação de vida. Senhor, paira sobre nós nesta hora e nos abençoa. É o que nós te pedimos no nome de Jesus e que você possa dizer amém. Bom, queridos, esse trecho aqui, tão lindo, narrado pelo nosso querido apóstolo João, esse evangelho tão singular, ele foi escrito provavelmente no ano 90 depois de Cristo. Então, cerca de 50 anos, um pouco mais, já havia passado desde que Cristo havia encerrado o seu ministério, tinha sido elevado até os céus, derramado o teu Espírito sobre nós. A igreja, apesar de toda perseguição feroz, implacável, violenta do Império Romano e de toda a resistência da cultura judaica e também pagã, a igreja havia crescido sobremaneira pela glória e pela misericórdia de Deus. Apesar de todas essas barreiras, o cristianismo havia se propagado não apenas ali na Judéia, na Samaria, mas estava agora correndo toda a Ásia Menor, toda a Europa, e graças a Deus a igreja vinha crescendo de forma exponencial. Mas assim como a igreja estava crescendo em glória, também crescia nela os problemas. Então havia, conforme nós falamos, problemas exteriores, perseguições, oposições, mas também haviam perigos que emanavam de dentro da igreja. Já neste ano, aproximadamente o ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João já estava sobremodo preocupado com a secularização da igreja. E agora esse perigo não era mais a espada de Roma, não eram mais os decretos dos Césares romanos, agora esse perigo estava com as ideias, com as filosofias que estavam correndo naquele período, naquele mundo, e começava a se misturar a verdade genuína do Evangelho de Cristo. Então, João, ele tem essa inspiração, essa motivação de escrever esse evangelho, e você vai ver que o evangelho de João, ele se distingue dos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Marcos, Mateus e Lucas. Eles vão ser muito similares na sua narrativa a respeito das obras de Jesus. João vai diferir um pouco deles, porque João vai ter uma preocupação enorme em enfatizar o caráter, a excelência da pessoa de Cristo Jesus, quem Jesus é, quem nós somos nele. Então João vai dar um enfoque maior ao discurso de Jesus. Você não vai ver muitos milagres no evangelho de João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são cheios das obras miraculosas de Cristo. Já aqui no evangelho de João você vai ver apenas 7 milagres narrados, mas por outro lado você vai ver com uma profundidade, com uma ênfase, com um teor sobremodo profundo os discursos, a mensagem de quem Jesus era em Deus, o que ele veio fazer na nossa vida. E João está essencialmente preocupado com essas filosofias que estão correndo. E quais são as filosofias que estavam correndo? Questionando quem era Jesus, quem era o Cristo, quem de fato Cristo ele residia, que pessoa era essa? Jesus era homem? Jesus era Deus? Jesus era os dois? E haviam várias correntes que se misturavam nesses conceitos. João ainda tinha a resistência da cultura judaica. Os judeus não aceitavam que o Messias já havia vindo. Como assim? O nosso Messias, o nosso Salvador, ele foi um simples galileu de Nazaré, o nazareno, ele morreu naquela forma vexatória, vergonhosa, humilhante, amaldiçoada da cruz do Calvário. Os judeus não conseguiam compreender em Jesus, o filho de Maria, que ele também seria o filho de Deus, que veio para nos salvar do pecado e da morte eterna. Mas os judeus, eles estavam fora da igreja.
Eles estavam fora dessa doutrina. O perigo eram as filosofias que começavam a tentar se infiltrar no evangelho pregado na igreja. Uma dessas correntes eram os ebionitas, que acreditavam que Jesus, na verdade, não era o Filho de Deus. Ele não havia sido concebido pelo Espírito Santo. Ele, na verdade, foi um homem muito piedoso. Um homem que, devido à sua grande submissão, à sua grande rendição à vontade de Deus, por ele ser um homem que obedecia grandemente a Torá, os mandamentos, ele alcançou uma proeminência através de Deus. E Deus o justificou, e a partir da sua obediência, a partir da sua piedade, a partir da sua santidade, Deus o exaltou, Deus o deu poder para que ele pudesse fazer todos aqueles feitos, e depois ele alcançou algo grande nos céus. Eles não conseguiam reconhecer a divindade de Cristo, eles conseguiam reconhecer a humanidade, alguém que era homem e, devido ao seu comportamento exemplar, a sua piedade e sua santidade, alcançou uma espiritualidade sobremodo elevada. Então, a esses, João precisava dizer: não, Jesus, ele era o Filho de Deus e ele também foi homem. Mas havia uma outra corrente, conhecido como o docetismo, que dizia que Jesus não poderia ter sido o Filho de Deus também, assim como homem. Ele seria uma aparição espectral, como se fosse meio que um fantasma. Eu, devido ao meu filho lá, eu tive que ver praticamente todos os filmes da Marvel. Eu não sei se você viu também. Um deles, lá daquela saga dos Vingadores. Um deles foi um Homem-Formiga e a Vespa. E aí você, no Homem-Formiga e a Vespa, tem uma menina, tem uma moça, que ela foi, quando criança, submetida a uma radiação, alguma coisa desse tipo. Esqueci o nome da substância. E ela aparecia e sumia, e ela conseguia transitar, ela aparecia, ela lutava, depois ela sumia. Ela era um fantasma, como se fosse um fantasma que aparecia e sumia. Esse docetismo acreditava que Jesus era assim. Ele veio uma figura humana, você conseguia ver os olhos, as mãos, os pés, ele falava, mas na verdade ele não tinha carne. Na verdade, ele não tinha ali algo que fosse substancial. Ele, na verdade, era um espectro, era um fantasma que vinha, se revelou, mas ele subiu. Então, no primeiro, para os ebionitas, João tinha que atestar a divindade de Cristo Jesus. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio em forma humana, mas ele também era o Espírito, era Deus enviado pelo Espírito Santo. Agora, para essa turma aqui do docetismo, João precisava explicar que Jesus, ele também, além de ser o Filho de Deus, o Espírito de Deus ali que concebeu a Virgem Maria, ele também era homem, ele era carne. Por isso você vai ver lá João falando que Jesus se cansou, Jesus teve sede e pediu à mulher samaritana água. Jesus chorou lá no velório de Lázaro, quando Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus teve fome. Quando Jesus foi sacrificado, quando Jesus foi crucificado, diz lá o texto que quando perfuraram ele, João vai dizer que saiu sangue e água. João tinha corpo, João tinha carne, João tinha sangue, João tinha todos os aspectos biológicos, fisiológicos que prefiguravam uma vida humana em carne. Então João precisava atestar que Jesus era o Filho de Deus, ele era Espírito, ele também era carne. Agora, havia uma outra corrente, ainda mais sutil, que havia adentrado por meio da igreja, que eram chamados gnósticos. E esse termo é um termo muito amplo, né? A gente, numa escola bíblica, a gente pode falar apenas disso, um termo amplo demais, mas aqui eu vou sintetizar naquilo que é mais importante para esse texto aqui. Os gnósticos acreditavam que Deus não poderia ter criado a matéria, porque a matéria em si, ela é má. O corpo, ele é corrupto por natureza. Então, um Deus que é extremamente bom, justo, santo e digno, seria incapaz de criar algo que é
assassina os outros, algo que mente para os outros, que faz mal aos outros, que faz mal à natureza. Era inconcebível para os gnósticos que um Deus tão bom, tão puro e tão santo pudesse ter criado um corpo que faz tamanhas atrocidades. A matéria era ruim, mas esse Deus havia criado o Espírito, que é esse Deus do Novo Testamento. Então eles acreditavam que um Deus inferior, que era uma ramificação distante do Deus Altíssimo, havia criado esse mundo. E agora o Deus absoluto, ele vinha tentar tirar o nosso espírito, que o nosso espírito sim é algo bom, é algo reto, é algo que anela por Deus. Esse espírito está escravizado num corpo ruim, num corpo mau, e ele precisava nos libertar. E apenas uma saída havia para libertar esse espírito bom de um corpo mau, que era a gnose. Por isso, gnósticos, o conhecimento. Apenas o conhecimento era capaz de libertar o espírito do homem do corpo mau do homem. E todas essas heresias e correntes filosóficas tentavam se misturar ao Evangelho. Por isso você vai ver muito João, tanto no seu Evangelho, como principalmente, como também nas suas epístolas, lá no final do Novo Testamento, falando a respeito daquele que não é nascido de Deus, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi manifestado em carne, esse sim é Filho de Deus. Ele vai toda hora atestar sobre isso. E é dentro desse contexto, 50 anos após, um pouco mais, que Jesus subiu aos céus, que o Espírito Santo tomou a igreja, e toda essa secularização começava a tomar conta da pregação e da mentalidade da igreja. João fala: não, para, Jesus é isso aqui. Eu quero atestar que desde a eternidade Jesus já era. E agora eu queria começar a escorrer esse texto de uma forma bem expositiva, para que a igreja comece a acompanhar quem é Jesus, da onde ele veio, de que forma ele se manifestou, o que ele veio fazer entre nós, da onde vinha o seu poder e quem nós somos nele. Aleluia. E o versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. O que o João está falando aqui? João está remetendo agora toda a origem de Cristo Jesus já lá antes, lá do criacionismo de Deus. A nossa Bíblia começa com Gênesis capítulo 1, versículo 1, e diz o que? No princípio criou Deus céus e a terra. E João vai começar aqui o seu evangelho falando de Cristo Jesus com o mesmo texto que os judeus começavam a origem de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo. O Verbo. E essa palavra traduzida aqui por verbo é o Logos. Logos, a palavra grega que quer dizer a sabedoria excelente, altíssima, transformada numa palavra realizadora. Não é apenas a palavra, é uma palavra poderosa que tem poder de criar, de transformar, de dar forma. Esse Logos aqui é semelhante. Imagina Deus, ele arquitetando tudo na mente, uma palavra extremamente inteligível, sábia, arquitetônica. Ele arquitetou tudo aqui. Quando ele fala, tudo aquilo que ele imaginou, que ele concebeu, que ele pensou, exatamente tem o poder para ser criado assim como ele determinou. Esse é o Logos, a palavra que emana poder. Do caos Deus cria a forma, do nada Deus cria tudo. Ele traz à existência aquilo que não existe. E apesar disso tudo, no versículo 2 João está dizendo: Jesus, ele estava no princípio com Deus.
Por que João está falando isso aqui? Jesus, ele não foi criado depois da queda do homem. Jesus não foi um homem perfeito que depois de ter o seu comportamento aprovado, foi reconhecido como filho de Deus. Não! Antes de tudo, Jesus já era. Jesus não era alguém que fora criado semelhante a nós. Jesus, ele era parte de Deus. Jesus, como Filho de Deus, ele começa a instituir aqui uma doutrina, apesar de não estar relacionado isso na Bíblia, dessa forma, uma doutrina trinitária. Você não vai ver na Bíblia a palavra trindade, mas assim nós entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo coexistem, são harmônicos e existem desde a eternidade. Jesus, o nosso Salvador, ele não foi apenas um espectador nos céus. Diz o versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluias! Então Jesus, ele foi um agente participante, atuante em todo o processo criacionista do Deus Pai. Ele estava ali junto com Deus Todo-Poderoso no processo criacionista. Ele não era apenas alguém que estava assistindo, ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi criado sem ele, nada do que foi feito se fez. Pega essa frase aí e guarda: sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, ele participou de tudo. No versículo 4, ele vai dizer que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluias! No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então havia águas, havia trevas pairando aqui, havia abismos aqui, não existia forma nenhuma. Primeiro Deus começa a criar o universo, o espaço delimitado, para depois vir com tempo e com espaço. Mas diz o texto que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, ele não apenas tem o poder de criar coisas, mas ele tem o poder de vivificar as coisas. Por isso Jesus vai dizer: quem tem a mim tem a vida, quem não tem a mim não tem a vida, porque ele é a essência da vida. Sem ele não existe vida. Por isso ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que tiver em mim de modo algum morrerá eternamente. E diz o texto ainda: ele era a luz dos homens. Se havia trevas sobre a face da terra, se a terra toda, após ser criada, ela estava em um ambiente de trevas, após a sua existência, após a sua manifestação, ele era a luz dos homens. Aleluia! E o que Jesus diz? Aquele que anda em mim de forma alguma viverá nas trevas. O versículo 5 vai dizer: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia! As trevas não prevaleceram contra ela. As trevas você pode entender como esse ambiente de escuridade, de negridão, de ausência de luz mesmo. Mas quando a gente fala do aspecto interpretativo dessa palavra, trevas se correlaciona com pecado, com mentira ou engano, ou com a morte. Pecado, engano e morte. E quando Jesus ele resplandece a sua luz, ele não apenas tira a escuridão propriamente dita, mas ele traz a essência da humanidade. Ele tira tudo que há de poder do pecado, do engano e da morte. Aleluia! Por isso, conforme nós já falamos, ele diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Ele diz: aquele que crê em mim não andará nas trevas, porque ele é luz.
luz, porque Ele é aquele que traz a verdade. Então Ele dissipa o pecado, Ele dissipa o engano, a mentira, e Ele dissipa a morte, porque Ele venceu o pecado, Ele venceu a mentira, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Todos esses três emanam em Jesus, e as trevas, ou seja, o pecado, o engano e a morte não puderam prevalecer contra Jesus. Aleluia. Chega o versículo 6, João vai abrir um parênteses, o apóstolo João, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Por que João, o apóstolo João, abriu esse parênteses? Ele diz: houve um homem enviado, o João. Eu falei aqui de várias correntes que concorriam com o Evangelho. E acredite se quiser, estamos falando aqui aproximadamente do ano 90 depois de Cristo, ainda haviam remanescentes da escola de João Batista. Havia ainda seguidores de João Batista, discípulos de João Batista, pessoas que exaltavam João Batista ao nível acima do próprio Jesus Cristo. E o apóstolo João, ele está abrindo um parênteses. Por isso, se você continuar lendo aqui todo o capítulo 1, você vai ver o testemunho de João Batista, dizendo: aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias das suas correias, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista vai dar um testemunho a respeito de Jesus. E por que João está abrindo esse parênteses nesse prólogo do seu evangelho? É exatamente para essa corrente que ainda enaltecia João Batista a despeito da pessoa excelente e gloriosa de Jesus Cristo, ele pudesse retrucar, refutar os seus argumentos. Então ele diz: João foi apenas um homem enviado por Deus, mas Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. João, esse homem enviado por Deus, ele veio como testemunha, e o termo traduzido aqui por testemunha é aquela testemunha jurídica mesmo, aquela pessoa que foi indiciada, não, mas ela foi documentada pela justiça, chamada a depor de uma forma jurídica perante o tribunal, e ela teria que relatar exatamente a verdade. Esse é o termo aqui, testemunha. Ele veio para testificar a respeito de Jesus com um só objetivo: que todos pudessem crer por intermédio dele. Por isso o apóstolo João, ele vai dizer que ele, ou seja, João Batista, não era luz, mas ele veio testificar a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz. João Batista não é a verdadeira luz, e qualquer um que possa ser proeminente em obras, irmão valoroso em palavras ou em sinais, ninguém pode se assemelhar a Jesus, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e somente a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então João Batista quer incutir na mente da sua igreja, da congregação onde ele pregava, e todas as demais, que somente em Jesus deveria estar a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança, e a nossa doutrina deveria ser cristocêntrica. Aleluia. No versículo 10, ele segue dizendo: o verbo estava no mundo, esse logos, essa palavra. Então agora ele já começa a entrar no assunto propriamente dito, para tentar então ali vencer toda aquela heresia dos ebionitas, dos docetistas e também dos gnósticos. Ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Aleluia. Mas o mundo não o conheceu. Jesus, ele veio para o que era seu. Jesus, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, vamos recapitular aqui.
Jesus, um agente extremamente atuante na criação do mundo. Ele criou o mundo, mas o mundo criado por Ele, as coisas, os sistemas e, sobretudo, a humanidade, não conheceu Jesus como Cristo, como seu Salvador, como seu Redentor. Toda uma humanidade. Querido, se você pensar no ministério de Jesus, que durou cerca de 3 anos e meio, multidões, você sempre vai ver onde Jesus estava, multidões e multidões seguindo Jesus, multidões e multidões ali, sabe, elogiando Jesus, seguindo os milagres de Jesus. Mas quando Ele ressuscitou, não havia multidões. Vai dizer depois, tanto o Evangelho de Lucas quanto de Atos, que haviam 500 pessoas seguindo Jesus. E quando o Espírito Santo desce sobre aquele lugar no dia do Pentecostes, nem mais 500 tinham reunidos, apenas 120. Então você olha no meio de milhares de pessoas que assistiam Jesus, que iam atrás de Jesus, que viram Jesus multiplicando pães, curando enfermos, libertando endemoniados, ressuscitando mortos, aquele Jesus capaz de andar por sobre as águas e fazendo tantos sinais tremendos e extraordinários. A igreja começou com apenas 120 perseverantes. Por quê? A despeito de todas as suas obras, de todas as suas mensagens tremendas, extraordinárias, e a sabedoria eloquente que vinha da parte de Deus, o mundo não conheceu. O mundo não o reconheceu. E quando aqui diz que Ele veio para que era seu e os seus não receberam, por quê? Porque Jesus, Ele deveria vir da linhagem dos judeus. Porque já existia uma promessa do Pai, do Todo-Poderoso, lá para Abraão, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão e vai dizer que ele vai ser pai de muitas nações, e há uma promessa que vai nos abarcar também, que diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Por isso que quando Jesus tem encontro com a mulher samaritana e ela começa a querer discutir, olha, os samaritanos dizem que é aqui no monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, Jesus fala: quanto a isso, mulher, a salvação vem dos judeus. Porque Jesus, Ele era judeu, Ele deveria vir dessa dinastia, dessa genealogia enquanto homem, porque Jesus, Ele era 100% homem, vamos falar disso, e 100% Deus. Então, quanto a genealogia de Deus, Ele era o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Enquanto o homem carne, Ele vem da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, da tribo de Judá, filho de Davi. Ele vem para o que era seu, mas os seus não receberam. Então o mundo não o conhece, nem mesmo os seus. Aliás, nem na cidade de Nazaré, onde Jesus cresceu, onde Jesus foi uma criança, adolescente, aos 30 anos ele inicia o seu ministério. Quando ele volta e ele está pregando, e ele está curando, a população fala: não é possível, eu vi esse garoto aí, ele cresceu aqui com a gente, ele estava brincando aqui com a gente, não é possível que ele seja o Filho de Deus, eu conheci esse Jesus. E diz o texto que Nazaré não reconheceu, e Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Porque quando eles viram o Jesus manifesto em poder e glória, eles o recusaram. Ele é filho de Maria, eu não conheço os irmãos, as irmãs, não é possível. E tanto o mundo não o conheceu, quanto os seus não o reconheceram. Mas aí, queridos, chega essa poderosa verdade do versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, aleluias, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, aleluias, de serem feitos filhos
de Deus, aleluia, a saber, os que creem no seu nome, aleluia. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra que lá no versículo 3 nós falamos que nada do que foi feito se fez, se não fosse por intermédio dele, nada do que foi feito se fez. E aqui utiliza o mesmo verbo num particípio, dizendo que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. É a mesma terminologia. O mesmo Deus que tem o poder para criar o universo, para criar a vida, é o mesmo poder emanado em Cristo para te tornar filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele aqui está refutando toda aquela teoria gnóstica de que Jesus não era carne, que Jesus não era apenas um espectro, e que a gente deveria se tornar um espírito evoluído a partir do conhecimento. Ele está dizendo, não. A gente vai falar sobre conhecimento já, sim, é importante, mas o que te torna filho de Deus é a redenção em Jesus por meio da fé. Por meio da fé. Por meio da fé. Não é a gnose, não é o conhecimento que te torna filho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé na pessoa, no Jesus homem, no Jesus Deus homem, que nos torna filhos de Deus. Somente Ele tem poder. Nenhuma filosofia antropológica, ou por mais científica que seja, por mais inteligível que seja, por mais sábia na forma humana possa parecer, nenhuma delas tem o poder de te libertar, de te salvar. Apenas a fé. E a fé no nome poderoso de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê em Jesus, eu quero te dizer que há um poder sobre a tua vida. Não é o poder investido pelo governo ou por qualquer autoridade humana, é um poder sobrenatural. Você é filho de Deus, adotado pelo Senhor por meio de Cristo Jesus. Isso é tremendo, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é motivo para nós louvarmos por dias e dias sem parar, vigílias e vigílias, porque nós somos filhos de Deus. E ele vai afirmar aqui ainda, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus, porque o gnóstico dizia que apenas o conhecimento conseguiria libertar esse espírito bom do homem do corpo mau. Ele diz, não, você precisa, na verdade, por isso que ele vai dizer lá em João 3 para Nicodemos, nascer de novo. Quando nós recebemos a fé, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, e o lavar regenerador do Espírito Santo, ele converte as nossas intenções, as nossas inclinações. Não o nosso corpo em si que é mal, a nossa natureza humana é má, as nossas inclinações são más. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, e que o Espírito Santo vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Não há nada em nós que seja bom. Apenas pela fé, apenas nascendo da água e do Espírito, nós conseguimos de novo entrar nesse ambiente de santidade, de reconciliação com Deus. Aleluias. Você não nasceu, você não é apenas uma estatística, você não nasceu apenas da vontade da carne, do sangue, nem da vontade do homem, mas quem é filho de Deus, ele nasce da vontade de Deus. E aí, por fim, nós chegamos aqui no versículo 14, onde vai dizer, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, aleluia, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu vou repetir, e o verbo se fez carne. Ele começa o prólogo dizendo, no princípio era o verbo,
E agora ele está aqui dizendo: o Verbo se fez carne. É uma das passagens mais reveladoras e mais extraordinárias e mais poderosas que João poderia nos legar nesta hora. Deus já havia levantado profetas, Deus já havia ungido reis, Deus já havia enviado profetas, Deus já tinha constituído Moisés como libertador do povo de Israel, que prefigurava a nossa libertação do mundo até a Canaã celestial. Deus já tinha feito todos esses simbolismos, mas nesta hora é o próprio Deus se levantando do trono, se esvaziando, entrando no tempo, entrando no espaço criado por Ele mesmo e nos reconciliando e nos resgatando. É o próprio Deus intervindo na história da humanidade. Esse poder santo, tremendo, extraordinário, glorioso, esse Logos, esse Verbo, esse ser sobrenatural, supremo, soberano, digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor, Ele mesmo desce à terra. E agora Ele se esvazia a si mesmo e se coloca numa condição extremamente humana. O Verbo se faz carne, porque para Ele nos libertar da morte, do pecado e da desgraça que a nossa carne havia se tornado e se corrompido, Ele precisava se fazer igual, semelhante a nós. O Verbo se faz carne. Então Ele nasce, Ele cresce, Ele come, Ele bebe, Ele festeja, Ele chora, Ele caminha, Ele sente fadiga, Ele se cansa, Ele dorme. Está lá a tempestade, lá todo mundo trabalhando no barco e está Jesus dormindo na proa. Como qualquer homem, Ele é tentado, Ele é levado a propostas corrompedoras, corruptivas. Ele é exposto a todo tipo de malignidade, mas a despeito de tudo isso, Ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele não tem pecado, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é puro. Ele é o Verbo. Ele sabe o que é padecer, diz o texto. Ele é homem de dores, Ele entende ansiedade, Ele entende angústia. Na hora do sofrimento Ele vai suar gotas de sangue. Ele sabe que é o choro da morte, Ele sabe que é o choro da escassez, Ele sabe o que é o mar em fúria, Ele sabe o que é ser rejeitado, Ele sabe o que é ser cuspido, Ele sabe o que é ser traído por um dos seus amigos leais que estava ali com Ele durante todo o seu ministério. Ele passou a mesma coisa que nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Imagina aquele Deus outrora assentado no trono de glória. Ele desce a essa terra de dores, de escassez, de crises, de pandemias, de necessidades, de mentiras, de enganos, de traições, de soberbas, de orgulhos, de vaidades. Ele desce a essa terra, Ele se faz carne e Ele habita entre nós. E esse verbo empregado aqui, habitou entre nós, é estritamente tabernaculou. Por quê? Porque lá no deserto, quando Deus queria estar no meio dos seus filhos, mas não poderia ainda se manifestar presentemente, Deus manda Moisés levantar, erigir um tabernáculo.
E diz a palavra de Deus que o tabernáculo foi levantado no meio do povo dos filhos de Israel, e a glória de Deus enchia aquele tabernáculo. A presença poderosa e manifesta de Deus enchia aquele tabernáculo. Era a representação simbólica da glória, da presença poderosa e manifesta de Deus. Pois esse texto aqui ele quer dizer: o verbo, o próprio Deus se fez carne como nós e tabernaculou. Ele era não apenas um profeta, um sacerdote, ele era o próprio tabernáculo no nosso meio, o motivo da adoração, o motivo do louvor. Por isso ele está falando aqui que nós precisamos de um evangelho estritamente cristocêntrico. Ele é o centro, a palavra inteira, a criação inteira converge para a pessoa de Cristo Jesus. Ele habitou entre nós. E de que maneira que Jesus habitou entre nós? Cheio de graça e cheio de verdade. Aleluias. Graça, que palavra maravilhosa. Favor imerecido. O presente, uma dádiva, uma benevolência, um benefício gratuito. Ele veio com a sua graça. Você não merece, 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 eu não mereço, ninguém merece nada. Mas Ele, por amor e misericórdia, Ele se doa, porque Ele nos amou primeiro. Ele prova o seu amor para conosco nisto, que Ele morreu por nós, Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. É só graça, somente pela graça. Ele habita entre nós, cheio, esse verbo cheio é pleno. Não há um espaço sequer que Ele não esteja preenchido de graça. Aleluias. Então Ele veio com a sua graça, Ele veio para libertar os cativos, Ele veio para curar os enfermos, Ele veio para salvar os perdidos, Ele veio para transformar o mundo caído. Ele veio para nos reconciliar, Ele veio para rasgar o véu e permitir que você se chegue à presença íntima e gloriosa de Deus. O tabernáculo está em nosso meio, é Jesus, é Cristo em nós, a esperança da glória, cheio de graça, de benevolência, de misericórdia, de bondade, de amor e de fidelidade. Por isso Jesus disse: eu não vim julgar o mundo, eu não vim quebrar a cana amassada, eu não vim apagar a torcida que fumega, não, eu vim acender, eu vim restaurar, eu vim consertar. Eu sou cheio de graça, eu vim perdoar os homens, eu vim regenerar os homens, eu vim curá-los, sará-los, dá-lhes uma nova esperança. Eu sou a vida, eu vim levantá-los da morte, eu vim quebrar o jugo do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele habitou em nós, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluias. Verdade. O mundo que desde Gênesis 3 havia caído por conta do engano da serpente, agora Ele é a verdade que liberta. O mundo que agora habitava em trevas, as trevas conforme nós falamos, do pecado, da morte, do engano, Ele é a luz que permite agora os homens verem e perceberem que Ele é o caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. Por isso conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ao contrário do que os gnósticos falavam, que era o conhecimento que libertava o homem, Ele diz: não, 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 é a fé na verdade. E Jesus é a verdade. Não é um conhecimento antropológico, repito, filosófico, científico, é o conhecimento do Filho de Deus. Em Jesus nós somos filhos e em Jesus nós somos libertos e somos salvos.
Ele se faz carne. Ele habita entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E aí João completa dizendo: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E aqui ele está testificando: olha, Jesus é o unigênito, ou seja, o único que tem o DNA, tem o gene, tem a essência de Deus. Ele é o próprio Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses 1, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível. Aleluia. E ele aqui refuta de novo a oposição judaica, porque você bem sabe que Moisés, que os trouxera a lei, e também o tabernáculo, ele havia pedido: Senhor, mostra-me a tua glória. E ele só pôde ver as costas de Deus, porque a lei era parcial, ela não era capaz de livrar plenamente. Ele só viu as costas de Deus, ele só viu uma parte da glória de Deus. Mas agora João, aquele que reclinava o peito sobre o ombro de Jesus, aquele que andou com ele, aquele que o ouvia, aquele que ele ouviu: ei, vem, segue-me, deixa aí suas redes, e ficou com Jesus todo o seu ministério. Ele disse: e vimos a plenitude da sua glória, a glória como unigênito do Pai. O que vocês, judeus, não conseguiram ver através da lei de Moisés, aliás, o que nem o próprio Moisés, naquele lugar tremendo, extraordinário, de uma manifestação sobrenatural, ele não foi capaz de ver, eu vi. Aleluia. Nós vimos, nós contemplamos Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é a própria glória de Deus. Por isso que certa vez Filipe perguntando: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Jesus olha para ele espantado e fala: Filho, quanto tempo eu estou convosco? Como assim você me disse: me mostras o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então esse Jesus que eu apresento para você é aquele mesmo Deus que dentro da dispensação triuna, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, criou o universo, céus, terra, mar e tudo que neles há, pelo poder da sua palavra. Ele estava ali, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas nós, não obstante sermos criados por ele, recebermos a vida dele, nós caímos ainda no Éden. E toda a história humana agora está em desgraça, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nós agora estávamos condenados à morte, à maldição, às enfermidades, às assolações. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o Deus entra na história. É onde o passado e o futuro se encontram, esse tempo presente. Jesus vem até a terra. Ele mesmo faz expiação pelos nossos pecados, morre a nossa morte. E agora, aquela glória que outrora nós estávamos destituídos, Ele nos reconcilia. E quem vê Jesus, quem recebe Jesus pela fé, ele tem o poder de ser feito filho de Deus, e ele pode receber da plenitude da glória de Deus. No versículo 16 ele vai dizer: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Não estamos mais em desgraça, não estamos mais no infortúnio, não estamos mais na desesperança. Sabe por quê? O Verbo se fez carne. Crê nisso, querido.
Essa é uma das verdades reveladoras. Eu acredito que existam algumas declarações de fé que são estritamente importantes para o alicerce da nossa esperança. Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele se materializou, Ele é o Deus homem, Ele se fez carne. Mas mais do que isso, Ele morreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou. Então Ele é o Criador, é o Deus soberano. Ele se faz carne, Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morre por nós, mas Ele ressuscitou. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque nós também seremos ressuscitados por Ele para uma vida eterna. Quarta verdade linda é que Ele diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Ele vos guiará a toda a verdade, aleluia, e convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele cria, Ele desce, Ele sobe, Ele envia o Espírito Santo. E a quinta verdade poderosa que você não pode esquecer, Ele diz lá para João: Ele já está no céu, à destra do Todo-Poderoso. Ele diz: eis que venho sem demora. Aleluia. Eu venho agora para trazer esses filhos regenerados, porque assim diz lá em 1 João capítulo 3, abre aí sua Bíblia, 1 João capítulo 3, e com isso eu encerro esse texto maravilhoso. Aleluia. Versículo 1 e 2, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu nem mesmo a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Tragada foi a morte, nosso corpo se revestirá da incorruptibilidade. Seremos e habitaremos eternamente com Ele, e veremos a plenitude da sua glória. Que você nesta hora se convença que não há outra verdade que te liberta, que te cura, que te salva, que não seja Jesus. O Verbo se fez carne, Ele aboliu a nossa morte, Ele aboliu a nossa maldição. E se crermos nele de todo o coração, não uma fé misturada com crenças, com superstições, com vãs filosofias, ideologias que de nada prestam, voltemos ao Evangelho. Cristo, Cristo e Cristo somente, porque Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e que nos salva eternamente. Que você possa fechar os teus olhos nessa hora. Gracioso Deus, poderoso e amado Pai, nós te agradecemos, porque o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, e recebemos da sua graça e da sua verdade. Eu te peço que o poder da Tua palavra venha adentrar em cada mente, em cada coração, desfazendo qualquer engano, qualquer dúvida, qualquer tipo de filosofia que esteja misturada à verdade primitiva, genuína e essencial da Tua palavra, que é cristocêntrica. Nós queremos reafirmar que somente em Jesus está a nossa esperança e a nossa fé, porque assim diz Ele: todo aquele que
crê no meu nome e for batizado, esse será salvo, porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E nós queremos, nós, ó Pai, invocamos a Tua glória nesta hora. Nós realizamos este culto só com um intento de proclamar que Jesus é o nosso Senhor e somente Ele é o nosso Salvador, que Ele é o sustentador de todas as coisas. Não há outro conhecimento, não há outra doutrina, não há outra verdade que não seja que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi enviado pelo Senhor, Ele foi manifestado na carne, Ele foi crido nos céus, Ele foi visto por anjos, Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que era desde o começo. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Ele é o Alfa e o Ômega, é o princípio e é o fim. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço por essa palavra. Muito obrigado, fica conosco e nos abençoa, no nome de Jesus assim oramos, amém. Amém. Amém, queridos. Eu queria pedir mais 2 minutinhos da sua atenção para alguns comunicados importantes. E o primeiro, eu queria sim da sua máxima atenção. Você viu, né, você percebeu, está aí publicado que o nosso estado e também a nossa cidade, ela foi liberada da sua quarentena. Então o comércio voltou, todas as atividades econômicas estão aí fluindo naturalmente, e você já deve estar se perguntando, você já está aí coçando o WhatsApp, e aí vai ter culto, quando é que a gente volta? Primeiro, abastece teu coração com essa expectativa, já já nós vamos voltar. Mas o Ministério Pastoral, sobretudo na figura do nosso pastor presidente Érico Dallier, estamos tomando todas as providências, precauções necessárias para que você volte em segurança a cultuar na igreja do Senhor. Então nós queremos muito esse santuário tomado pela congregação do Senhor, mas queremos fazer isso com muita responsabilidade e com muita cautela. Então já estamos provendo todas as providências, né, cabíveis nesse caso, álcool em gel, sanitizando, higienizando os ambientes, instruindo os trabalhadores, criando todo um protocolo de segurança para que o irmão possa vir aqui, ser abençoado, congregar, adorar o Senhor, mas ir e voltar para a sua casa em paz, em segurança, sabendo que aqui foi um local adequado para que também socialmente você esteja presente. Então a gente vai definir, o pastor Érico vai já comunicar qual será a data oficial do retorno às atividades da igreja. Estamos pensando aí, ele está pensando forte no último domingo do mês ou primeiro domingo de julho, e até lá, irmãos, estamos aqui abençoando a tua vida através do nosso canal YouTube. Não deixe de assistir os nossos cultos. Agora é o momento de você intensificar a sua oração, porque vamos voltar, mas cremos que ainda a vacina não está disponibilizada. A cada dia que passa, o número de infectados e de mortes aumentam. Então, assim, isso também nos preocupa. Nós somos todos os dias aqui abastecidos de informações para orar por os irmãos que foram contaminados por esse vírus. Já há pessoas próximas a nós que tiveram que enterrar parentes, até familiares da sua casa por conta desse mal. Então, apesar de toda discussão política que cerca esse assunto, nós estamos aqui para proclamar a verdade de Deus. Nós amamos as vidas, nós cremos na fé que vence todas as coisas, mas Deus também nos deu prudência, sabedoria, discernimento, entendimento, para que possamos com zelo, né? A Bíblia diz: sede prudentes como as serpentes
e simples como as pombas. Então a gente está tentando buscar esse equilíbrio. Certamente vamos voltar em tempo oportuno e breve, mas com todas as medidas de segurança. Até lá, irmãos, continua orando, fique atento aos comunicados do seu pastor Érico, também aqui dos cultos YouTube, que nós já estamos voltando para a glória de Deus. E os demais avisos são aqueles que você já conhece, mas não menos importantes. Primeiro, continuamos aqui arrecadando, o seu quilo, o seu alimento, mas desde o mês passado estamos naquela estratégia de comprar as cestas já prontas. Eu já mostrei aqui para a igreja uma cesta bem preenchida, bem completa. Ela custa R$80 hoje, foi o preço negociado para nós. Então os irmãos que puderem continuar colaborando com a assistência social em uma oferta financeira nos facilita. Por quê? Porque a gente consegue completar bem essa cesta e a gente não expõe tanto o diácono Rodrigo, líder da assistência social, com toda a sua maravilhosa equipe em compras, em saída, como a gente consegue abençoar melhor as famílias. Não obstante, toda hora nesse portão alguém bate, que não é alguém cadastrado e que a gente quer abençoar também. Então os teus quilos que você traz, a gente faz uma cesta com ele, compactua com o que tem disponível de doação e abençoa, irmãos, muitas vidas. Então, se você não tem condição de abençoar além do seu dízimo com uma oferta financeira ali para assistência social, o teu quilo continua sendo bem-vindo, amém? Nós estamos aqui todos os dias, aí já vai estar disponível para você a nossa arte aí na sua tela, com o plantão dos oficiais, obreiros e diáconos que estão aqui de domingo a domingo para receber os irmãos, receber a tua doação. Também estão ali disponíveis para orar para a tua vida, receber qualquer necessidade que porventura você ou a nossa comunidade tenha. Estamos aqui, aquilo que a gente sempre fala, a pandemia fechou várias coisas, a igreja a gente não estava cultuando, mas essa obra, essa casa, essa igreja não parou. Nós continuamos ativos e operantes para abençoar a tua vida, para cumprir o chamado que o Senhor nos fez aqui nesse lugar. Então, todos os dias, à noite, também aos domingos, pela manhã e à tarde, tem os oficiais aqui. Nós continuamos com o plantão pastoral toda segunda-feira e quinta-feira também, das 18 horas às 20h30, estaremos aqui aptos a receber os irmãos para aconselhamento, para poder orar pelos irmãos, para receber também o dízimo. Você que porventura não tenha como contribuir via online, via transferência bancária, para tudo isso estamos aqui para servir a nossa comunidade, a nossa igreja. E por fim, queridos, e não menos importantes, conforme o pastor Érico já prestou aqui um sucinto relatório para os irmãos, vencemos o mês de abril pela graça, vencemos o meio de maio pela graça de Deus. Quanto a isso, ele já até agradeceu a generosidade, a obediência e a fidelidade dos irmãos, mas mais um mês se adentrou, as despesas voltam, assim como na sua casa, aqui nesse lugar também. Então nós te pedimos que aquilo que você começou, você sustente, apesar de toda dificuldade. Continue sendo fiel, continue sendo obediente, continue sendo generoso, porque Jesus diz, é na perseverança que ganhareis a vossa alma. Se tiver de perseverança até o fim, recebereis a coroa da vida. Então, continue fazendo prova do Senhor e recebendo do galardão da multiplicação nos dízimos e nas ofertas. Você já viu aí a nossa arte, está aí disponível para você a nossa conta bancária. Aliás, são duas, tanto no Bradesco quanto no Itaú. Recomendamos que o irmão faça uso, depositando, transferindo direto do seu banco. Se puder comunicar a nós, dizendo que fez o seu dízimo, para que nós possamos te identificar e te abençoar, também é muito pertinente. Mas, irmão, fique muito à vontade, tão somente cumpra com essa doutrina
que é bíblica, né? Quando a gente fala de dízimos e ofertas, certa vez eu estava conversando com alguns jovens e falando com ele, o dízimo ele é atemporal, né? Tem gente que diz, não, o dízimo é do tempo da lei. Não. Quando foi que o dízimo foi citado pela primeira vez na Bíblia? Foi lá em Gênesis, em Abraão. Abraão, quando volta da sua busca ali de Ló, ele entrega o dízimo a um sacerdote chamado Melquisedeque. E tanto os Salmos quanto o Novo Testamento, a carta aos Hebreus vai declarar que Jesus, ele é o sacerdote do Deus Altíssimo segundo a ordem de Melquisedeque. Por que a carta aos Hebreus faz esse adendo? Porque os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi, da família restrita de Arão. Jesus não vem da tribo de Levi, Jesus vem da tribo de Judá, mas ele é aquele que nos comprou e nos constituiu reino e sacerdote, porque Jesus é rei e Jesus é sacerdote. Que sacerdote? Segundo a ordem de Melquisedeque, de modo que você não entrega o seu dízimo a pastor algum, a igreja alguma, você entrega ao sacerdote, ao sumo sacerdote Jesus, por meio da igreja. É a ele, é atemporal, vai além da lei, vai além de qualquer tipo de heresia ou de doutrina. Continua sendo fiel, porque a Bíblia não falha. Deus vai multiplicar os teus rendimentos, vai multiplicar os teus bens, vai abençoar a tua família, vai repreender os gafanhotos, porque é bíblico que você dê o seu dízimo e a sua oferta. E assim, queridos, nós encerramos esse abençoado culto da manhã. Espero que você esteja cheio da presença, da glória e da vida de Deus através dos louvores, da palavra proclamada. Estamos aí já daqui a pouquinho todos juntos. Que o Senhor abençoe a todos rica e abundantemente. Até logo mais com mais um culto extraordinário da parte de Deus para nós. Bom domingo para todos. Fique com Deus.